Olá, leitor ou leitora! Eu sou a Raquel e hoje vou apresentar para você meu resumo e análise dos 7 capítulos de Bran Stark no livro Guerra dos Tronos. O meu personagem favorito em todas as Crônicas de Gelo e Fogo é o Eddard Stark, claro. Mas depois que ele morreu, eu tive de escolher um novo personagem favorito, e foi então que eu resolvi ficar com a Arya Stark. Seguindo essa ordem, então, Bran se tornou meu segundo personagem favorito vivo, e eu não me canso de admirar a inteligência e a maturidade desse garoto. Não sei se você também consegue perceber isso, mas eu sinto um grande sentido de destino perpassando todos os capítulos de Bran, como se as coisas que lhe aconteceram tivessem todas de ter acontecido mesmo, e como se sua história já tivesse sido escrita antes mesmo de ele nascer. E é o que eu irei demonstrar para você logo adiante. O primeiro capítulo de ponto de vista do livro, depois do prólogo, é justamente o de Brandon Stark. E isso já sinaliza claramente que o futuro dele promete, e que seu papel a desempenhar na trama será muito relevante. A história começa no 9º ano de verão, o que já nos apresenta uma peculiaridade desse mundo imaginário criado por George Martin, onde as estações podem durar décadas. Bran está com 7 anos e vai pela primeira vez assistir ao pai enquanto este realiza a justiça do rei, ou seja, decapita um homem, nesse caso, um desertor da Patrulha da Noite. Esse desertor é o velho Garrett, que havia escapado dos Caminhantes Brancos no prólogo do livro, lembra? Esse capítulo revela já de início o quanto Ned é um pai incrível, pois ele tira tempo para conversar com Bran sobre a morte que o garoto acabara de testemunhar, o que o diferencia de outros pais da trama, como por exemplo o rei Robert Baratheon, que negligenciou completamente a educação de seu filho Joffrey. Ao contrário dele, Eddard sempre tira um tempo para conversar com seus filhos sobre coisas importantes e para instruí-los a respeito da vida, e são dele 2 frases memoráveis nesse capítulo. O sangue dos primeiros homens ainda corre nas veias dos Stark, e mantemos a crença de que o homem que edita a sentença deve manejar a espada. E tem também esta: pode um homem continuar a ser valente se tiver medo? Perguntou Bran. Esta é a única maneira de um homem ser valente, seu pai respondeu. Nesse capítulo também tomamos conhecimento de que Theon Greyjoy tem 19 anos, e que tanto Robb quanto Jon têm 14 anos. Eddard tem 35 anos, assim como eu, mas já tem 5 filhos, e pode ser considerado um homem velho e vivido, enquanto eu, com a mesma idade, estou na metade de minha vida útil. É triste refletir que a expectativa de vida na Idade Média para homens comuns dificilmente ultrapassava os 40 anos. Enfim, na volta para casa, Robb encontra os filhotes de lobo e afirma que deseja ficar com eles. Mas é Jon que apresenta o melhor argumento e faz com que Eddard Stark dê seu consentimento para que os filhos fiquem com as crias de lobo, desde que se tornem responsáveis por sua alimentação e adestramento. Jon diz ao pai: os vossos filhos estão destinados a ficar com essa ninhada, senhor. É muito bonito que até mesmo ele encontre um lobinho para chamar de seu ao fim do capítulo. Isso é um sinal. A loba havia parido 6 filhotinhos, 4 machos e 2 fêmeas, em igual número e gênero aos filhos de Eddard, incluindo o suposto bastardo Jon Snow. A morte da loba sinaliza a morte de Ned ao ir para o sul, e o triste destino que aguarda seus filhos, que ficarão todos soltos pelo mundo, tal como os lobinhos órfãos. No segundo capítulo de ponto de vista de Bran, ele está muito empolgado com a possibilidade de acompanhar o pai e as irmãs em sua viagem a Porto Real no dia seguinte. Seu grande sonho é tornar-se um dia um cavaleiro da Guarda Real. Uma grande comitiva foi acompanhar o rei em uma caçada a um javali, e Bran aproveita a oportunidade para se despedir de Winterfell, fazendo o que mais gosta: escalar. Durante sua aventura, Bran escuta uma conversa entre Cersei e Jaime e testemunha os dois. É uma cena de incesto. Ele acaba revelando, sem querer, sua posição e é derrubado por Jaime. As frases finais do capítulo são estas: em algum lugar, à distância, um lobo uivava. Corvos voavam em círculos sobre a torre quebrada, esperando por milho. Isso certamente indica que naquela hora o espírito do Bran entrou no lobo dele, ou em algum dos corvos que sobrevoavam a torre quebrada, porque só isso explica o fato de ele não ter morrido naquela queda. O que eu acho curioso nesse capítulo é que Bran está no bosque sagrado, quando ele tem a ideia de escalar, o que parece indicar que essa ideia lhe foi inspirada de alguma forma por algo ou alguém, e que seu lobo pressentiu que algo errado iria acontecer, e por isso ficou uivando lá embaixo. Mas a questão aqui é que, de fato, algo precisava acontecer para que Bran não fosse para Porto Real. O que ocorreu foi trágico, porém necessário. O destino lhe pregou uma peça e retirou esse movimento das pernas para que o garoto pudesse desenvolver outras habilidades e aguçar os seus
seus sentidos. Se ele tivesse ido para Porto Real, ele nunca teria se tornado o Corvo de 3 Olhos. Então, algo ou alguém precisou intervir para que Bran ficasse em Winterfell e depois dali se dirigisse para o norte, a fim de iniciar seu aprendizado. O autor já sinaliza seu futuro como Corvo de 3 Olhos por meio de diversas passagens que irei destacar agora. Bran podia ficar horas empoleirado entre as gárgulas sem forma, desgastadas pela chuva, que matutavam no topo da primeira torre, observando tudo. As pessoas nunca olhavam para cima. Era outra coisa que apreciava em escalar. Era quase como um ser invisível. E acima de tudo gostava de ir a lugares onde ninguém mais podia ir e de ver a extensão cinzenta de Winterfell de um modo que nunca ninguém vira. A relação íntima que Bran irá desenvolver mais tarde com os animais já é evidenciada, por exemplo, quando o autor nos conta que o garoto gostava de pássaros, conhecia-os todos e levava-lhes milho sempre que ia escalar. Vou também abrir um ligeiro parêntese aqui só para explicar essa frase da Cersei. Ainda ama sua irmã, a insípida menininha de 16 anos morta. Quanto tempo demorará para decidir me pôr de lado em favor de uma nova Lyanna? De fato, havia uma conspiração para que o Robert pusesse a rainha de lado, conforme foi apresentado nos capítulos de Ned, quando Renly, por exemplo, lhe mostra a pintura de uma bela e jovem mulher com olhos de corça e uma cascata de macios cabelos castanhos. Renly confessara-lhe que a senhora era irmã de Loras Tyrell, Marjorie, mas havia quem dissesse que se parecia com Lyanna. Não, dissera-lhe Ned, assombrado. Arya também escutara, porém sem entender, Varys dizendo o mesmo a Illyrio Mopatis. O Cavaleiro das Flores escreve para Jardim de Cima, insistindo com o senhor seu pai para que envie a irmã para a corte. A moça é uma donzela de 14 anos, doce, bela e maleável, e Lord Renly e Sir Loras pretendem que Robert a leve para a cama, case-se com ela e faça dela uma nova rainha. Não é à toa, então, que desde essa época Cersei já estava arquitetando a morte de Robert, em uma tentativa de permanecer no poder e garantir sua sobrevivência no Jogo dos Tronos. O terceiro capítulo, de ponto de vista de Bran, é posicionado no livro logo após o capítulo de ponto de vista de Ned, no qual ele executa a loba Lady. Bran está em coma em Winterfell e se vê como se estivesse em um sonho caindo para sempre. Bran começa seu treinamento de vidente verde. Com o auxílio do corvo, ele expande sua visão e consegue enxergar todo o continente de Westeros, e inclusive o mar de grama Dothraki, além do mar estreito. Bran vê coisas que seriam humanamente impossíveis de ver, como por exemplo a mãe dele e Sir Roderick viajando pelo mar a caminho de Porto Real e Sansa chorando pela morte de Lady. No fim do capítulo, ele escolhe viver, abre os olhos e decide dar para seu lobo o nome de Verão. Quero destacar aqui as palavras do corvo para Bran, logo após o garoto adentrar com sua visão às terras do sempre inverno, onde a ameaça sombria dos caminhantes brancos já começa a ganhar forma. Agora sabe por que deve viver, porque o inverno está chegando. Isso indica que certamente o papel de Bran na guerra contra os White Walkers será crucial, e o corvo sabe que precisa treiná-lo para ocupar seu lugar quando o tempo chegar. No quarto capítulo, de ponto de vista de Bran, muitas coisas importantes acontecem. Uma delas é o fato de a velha ama mais uma vez nos brindar com sua sabedoria milenar, ao nos contar sobre os outros, suas aranhas e o último herói. Vale recordar que as histórias da velha ama sempre foram alvo de chacota pelos outros personagens, mas provaram estar recheadas com a verdade ao longo da narrativa. No primeiro capítulo, de ponto de vista de Bran, ele recorda que a velha ama lhe dissera que as mulheres selvagens deitavam-se com os outros durante a longa noite e geravam terríveis crianças meio humanas. Isso parece indicar que os caminhantes brancos possuíam, sim, capacidade de reprodução. Porém, até onde eu sei, não existem mulheres caminhantes brancas. E é por isso que os caminhantes precisavam recorrer às selvagens para garantir a perpetuação de sua espécie. Nesse quarto capítulo, a velha ama conta a Bran, que já estava com 8 anos, que o medo pertence ao inverno e à longa noite, quando o sol esconde o rosto durante anos e as crianças nascem, vivem e morrem na escuridão, e os caminhantes brancos se movem pelos bosques. Os caminhantes eram coisas frias, mortas, que odiavam o ferro, o fogo, o toque do sol e todas as criaturas com sangue quente nas veias. Lideravam hostes de assassinados e alimentavam seus servos mortos com a carne de crianças. Depois, ao contar-lhe sobre o último herói, ela nos informa que os outros cheiraram nele o sangue quente e seguiram-lhe o rastro em silêncio, perseguindo-o com matilhas de aranhas brancas, grandes como cães de caça. Essas informações parecem sugerir que os caminhantes possuíam sangue gelado a lhes correr nas veias e que eram semelhantes aos vampiros que não conseguiam suportar
suportar a luz do sol, e por isso viviam sempre imersos nas trevas. A narrativa dessa senhora senil é interrompida pela chegada de Tyrion a Winterfell com a Patrulha da Noite. Bran é requisitado à presença do anão, e este lhe presenteia com um projeto de uma cela que lhe permitirá cavalgar. Essa é uma das coisas das quais eu mais gosto nas Crônicas de Gelo e Fogo. Em meio a uma época de intrigas, mortes e traições, alguns personagens são capazes de realizar atos de grande bondade e gentileza, como esse do Tyrion para com Bran. Infelizmente, a essa cena se segue o momento em que os lobos cercam o anão e começam a atacá-lo, sob o controle de Rickon, que aos 3 anos já demonstra também possuir habilidade de troca-peles. Mais tarde, os homens da patrulha relatam que Benjen Stark não retornou da Floresta Assombrada, e Bran exclama que os filhos o ajudarão, os filhos da floresta. O que eu acho interessante é que o Bran diz isso de forma categórica, como se fosse uma verdade irrefutável, e se o que a série nos mostrou também se aplicar aos livros, quer dizer que Benjen Stark de fato foi salvo pelas crianças da floresta, o que me faz especular sobre a possibilidade de que isso tenha ocorrido justamente porque Bran assim o desejou, e que os filhos da floresta foram então inspirados por ele a encontrar Benjen e ajudá-lo. Quero também aproveitar a oportunidade para destacar que tanto Robb quanto Rickon não têm capítulos de ponto de vista nas crônicas, e que Bran, ao observar Verão brincando com os outros lobos, reflete que ele o achava o mais inteligente da ninhada. Considerando que todos os filhos de Ned e até seus sobrinhos são potenciais troca-peles e têm a capacidade de projetar seu ego para dentro dos animais, que se tornam uma extensão de si mesmos, dizer que Verão é o mais inteligente é a mesma coisa que dizer que Bran também é o mais inteligente entre todos. No 5º capítulo de Ponto de Vista de Bran, ele realiza seu primeiro passeio a cavalo para fora do castelo, usando a cela projetada por Tyrion. Ele mal podia conter sua empolgação, mas na mata de lobos, o garoto é cercado por um grupo de 6 pessoas, entre os quais estão 2 desertores da Patrulha da Noite e uma selvagem chamada Osha. Os lobos e Robb matam todos, exceto Osha, que é levada prisioneira. Bran é capturado pelo líder do grupo, chamado Steve, mas Theon o alveja com uma flecha. É nesse capítulo que Bran fica sabendo que Eddard ficara preso debaixo de um cavalo, que caíra na luta dele contra os Lannisters, e que Jory estava morto. Ele então grita para Robb: ele não morrerá! Ele diz isso com muita convicção, como se isso fosse uma verdade absoluta, e não admitisse contestação, da mesma forma como ele havia dito aquelas palavras ali atrás sobre Benjen Stark. E é por isso, entre outras coisas, que eu acho que Eddard de fato não morreu. Eu penso que quando suas habilidades já tiverem se aprimorado bastante, Bran voltará ao passado para impedir a morte do pai. Se você quiser saber mais sobre isso, basta assistir ao vídeo que eu estou sugerindo aqui agora, no lado superior direito de sua tela. Claro, vale lembrar também que, diferentemente da Catelyn, Eddard não estava em seu ponto de vista para nos dizer o que realmente aconteceu na hora de sua morte, e, portanto, sua partida ou não ainda está envolta em um grande mistério. No próximo capítulo, Bran reflete que já se passou 1 ano desde a visita do rei Robert. É muito triste observar que aquela família unida e feliz que existia na abertura do livro já não existe mais, e todos estão espalhados, enfrentando problemas diversos aqui e acolá. Em Winterfell, Robb faz preparativos para marchar rumo ao sul e lutar em Corre Hill. Bran agora só pode observar tudo, algo que ele também acabará fazendo quando se tornar o novo Corvo, embora eu não acredite que ele se contentará em fazer apenas isso. Penso que ele haverá de encontrar uma forma de intervir. Enfim, os vassalos de Robb já foram convocados e ele deve partir dentro de poucos dias, com 12.000 homens. E é na perspectiva de sua partida próxima que Bran vai ao Bosque Sagrado rezar pelo irmão. Bran sempre gostara do Bosque Sagrado, mesmo antes, mas nos últimos tempos achara-se cada vez mais atraído para lá. Até a Árvore Coração já não o assustava como antes. Sentia-se seguro à vista dos deuses antigos, e o profundo silêncio das árvores o ajudava a pensar. Bran passara a refletir muito desde a queda, a refletir, a sonhar e a falar com os deuses. Bran estava orando quando Osha apareceu e lhe disse que os deuses estavam respondendo e que Bran deveria abrir os ouvidos para escutar e ouvir. O vento soprando e as folhas batendo eram a resposta dos deuses, e Osha lhe esclarece que os deuses estavam tristes, pois não poderiam ajudar Robb, já que o rapaz estava indo para o sul, onde os velhos deuses não tinham poder, pois os represeiros de lá haviam sido derrubados há milhares de anos. Ela lhe conta sobre os gigantes que existiam para lá da muralha e de outras coisas piores, criaturas com olhos azuis e mãos
frias e negras. É durante essa conversa que Osha afirma muito sabiamente que o Robb deveria levar suas espadas para o norte e não para o sul. Mesmo assim, Bran não consegue advertir o irmão, que com apenas 15 anos parte, liderando um exército seu. Bran, com apenas 8 anos, se torna o novo senhor de Winterfell e fica em casa com o irmão Rickon, que está com quase 4 anos. É muito triste observar que essa época dura exigiu que crianças tão novas assumissem responsabilidades tão grandes e se vissem forçadas a amadurecer tão depressa. No 7º e último capítulo de Bran, o cometa vermelho já surgiu no céu e Sir Roderick está de volta ao Winterfell, treinando rapazes para defender o castelo quando for preciso. Vale ressaltar que ele foi o único a partir dali e conseguir voltar. Bran e Rickon têm o mesmo sonho premonitório, acerca da morte de Eddard Stark, e vão para as criptas, onde Cão Felpudo ataca Maester Luwin. Depois, os 13 Osha, que havia transportado Bran até as criptas, vão para a torre de Luwin, aguardar o retorno de Ned. Ali, o Maester mostra aos garotos flechas de obsidiana e lhes conta sobre a Era da Aurora e a Era dos Heróis, sobre as quais eu irei falar melhor em minha página no Facebook. No final do capítulo, um corvo chega com a triste notícia sobre a morte de Ned. O que eu acho curioso nesse capítulo é que Osha afirma que o inverno não tem rei, destacando que, diferentemente da série da HBO, nos livros não há, pelo menos até agora, qualquer referência a algum rei da noite. Já Bran recorda que a velha ama lhe dissera que os filhos conheciam as canções das árvores, que podiam voar como aves e nadar como peixes, e falar com os animais. Ele ainda não sabe, mas será capaz de fazer tudo isso ao se tornar o Corvo de 3 Olhos. Muito obrigada por ter assistido a esse vídeo até aqui. Se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever. Curta o vídeo, compartilhe com os seus amigos e até o próximo vídeo então. Tchau, tchau!